Bom, a partir disso, o plano piloto da poesia concreta foi se gestando, né? Você podia falar um pouquinho para a gente? Em 52, no mesmo ano em que saiu o primeiro número do Neuganderes, nós encontramos os pintores do grupo concretista, já se chamava, o grupo Ruptura, eles já se chamavam de concretistas, né? Essa expressão concreta que eu sugeri em dado momento para os nossos poemas não foi criado por nós. Ela tem uma tradição dentro da própria história das artes, né? Eu acho que foi o Van Desbroek que primeiro usou essa expressão, mas ela tomou contornos mais definidos quando Max Bill distinguiu a arte concreta da arte abstrata, no plano das artes plásticas. Para ele, digamos, um círculo vermelho num quadro, para um pintor abstracionista, seria a redução de uma paisagem. Para um pintor do concreto, um círculo vermelho era um círculo vermelho, era um círculo vermelho. Ele não tinha referentes. Ele era uma forma que buscava se expressar através de formas, cores e estrutura conceitual, não é isso? Então, essa expressão já existia. Ela existia também num grupo francês de música que se denominava musique concrète, e que era música feita de ruídos, naquela época organizados como através de uma colagem, não é, de fitas, ainda um processo ainda rudimentar de organização sonora que não distinguia entre o som e o ruído, né? Então eram expressões que já tinham um certo curso na história da arte contemporânea, mas que foram assumidas já com um significado muito próprio, maxbiliano, não é, pelos pintores desse grupo de arte geométrica, que fazia arte geométrica em São Paulo. Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros, e Saciloto e outros pintores que formaram o grupo Ruptura. Nós os conhecemos justamente em 52, que foi a data em que eles fizeram essa exposição. E naturalmente daí foi caminhando essa especulação em torno da linguagem, de um certo minimalismo rigoroso da linguagem, que veio a dar em 56 na primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, que incluía poesia ao lado de pintura e escultura. Isso foi em 56, quando surgem os nossos primeiros manifestos. Posteriormente, fizemos aí o manifesto a que você se referiu, o plano piloto, que já é 2 anos depois, é 58, e é mais digamos assim, é um manifesto que, na verdade, compendia e resume os manifestos anteriores de 56. Mas manifestos, é preciso que se diga, é bom pensar sobre isso, manifestos não são decretos, não existe decreto em poesia. Manifestos são projetos. Então você desenha um quadro, quando acontece, não é necessário que aconteça. Pode-se perfeitamente fazer poesia sozinho, sem pertencer a grupo algum, a tendência alguma. Mas ocorre que, às vezes, historicamente, há determinados momentos em que se juntam determinadas ideias, sabe? E esses movimentos não surgem porque a gente determina ou porque quer. Surgem porque, em determinadas circunstâncias, há condições que aproximam determinadas pessoas, determinados artistas, numa determinada linha, que talvez, se ela não tivesse essa possibilidade de agrupamento, ela nem tivesse existido, ou tivesse desaparecido, porque você não teria sido marginalizado. Então, essas conjunções de arte que se expressam em manifestos, como foi o Manifesto Futurista, os manifestos ligados a Dada e a outras, têm que ser entendidas com sales, como se dizia em latim, né? Com uma certa sensibilidade, a tendência das pessoas tomarem aquilo como leis pétreas, das quais os protagonistas não podem se afastar. Eles falaram aquilo, tem que ficar fazendo a vida inteira aquilo mesmo. Não é assim. Quer dizer, os manifestos, as proposições conjuntas, quando acontecem porque há fatores históricos, fatores artísticos, da própria evolução, da dialética do trabalho artístico, que surgem
que fazem surgir essas coisas. Hoje nos parece a todos mais difícil que isso ocorra, em termos assim, pelo menos tão formalizados, grupais, porque hoje essa informação toda das vanguardas, das invenções, está toda difundida, né, spezzata, né, distribuída até para o consumo, né? Então, parece mais difícil que surjam momentos como aquele que originou essa conjunção de pintores, artistas, músicos também. Então, dentro disso, tem a primeira pergunta aqui do poeta e editor Márcio André, que ele diz assim: a poesia concreta é hoje uma instituição incontestável no Brasil. Quer tomar uma aguinha? Não? Toma uma. Não fiz nenhum estrago. A poesia concreta é hoje uma instituição incontestável no Brasil, com sua importância atestada e reconhecida internacionalmente, apesar de ainda, muitas vezes, ser internacionalmente incompreendida pelos defensores de um conservadorismo anacrônico, como o que se vê fortemente presente em Portugal, por exemplo. Ele está morando em Portugal agora, Márcio André. O senhor acha que a poesia concreta gerou outras tradições e outros movimentos, entre aspas, que garantirão a continuação e o avanço contra as múmias empoeiradas das velhas instituições? Consegue identificar algum destes? O Márcio André que fez. Eu acho que ele, por um lado, ele é muito otimista, né? Porque quando acha que a poesia concreta é uma instituição, na verdade não é. Na verdade, eu acho que ainda hoje a poesia concreta provoca muitas divergências de opinião, muitos contrastes, né? É difícil, ela não tem acesso assim fácil a jornais, não há essa institucionalização. Eu diria que há uma compreensão maior. Isso há. O próprio Oswald de Andrade, nos anos 50, era tabu na universidade, nas universidades, na Universidade Paulista, na Universidade Brasileira até, mas aqui em São Paulo, onde deveria haver uma maior assimilação do Oswald, ele não entrava, o modernismo mal entrava nas universidades. Quer dizer, hoje já se pode, talvez, pelo que eu sei das universidades, sem licença, autorização dos orientadores, dos professores universitários, pleitear uma dissertação, uma tese, mas não é assim tão fácil, não. A coisa continua. Agora, por outro lado, eu acho que há também diferenças naturais, vamos dizer assim. A poesia concreta, ou abrindo mais, a poesia visual, ou a poesia audiovisual, é uma instância da poesia que eu acho que tem um momento privilegiado na medida em que os recursos tecnológicos proporcionam aos artistas um poder de abertura, de procedimentos poéticos muito grande, né? Hoje você pode fazer animação, usar cores, fazer uma sincronização com voz, fazer um espetáculo, não é? Multidirecional, multimídia, usando esses recursos todos. Isso tudo é muito, muito inspirador, vamos dizer, muito interessante, e eu acho que nesse sentido abre um caminho para aqueles que gostam de fazer esse tipo de poesia. Mas eu acho que, independentemente disso, aqueles poetas que se sentem mais à vontade no mundo verbal, ou um mundo menos assim multidirecional, terão sempre o seu espaço, a sua maneira de... Acho que isso depende muito de uma vocação pessoal, artística. Mas eu, por exemplo, no meu caso, o fato de eu ter me aproximado da pintura e da música, eu não sei, para alguns será um mérito, para outros será uma deficiência, talvez eu não seja tão bem armado para tratar exclusivamente do mundo verbal. O fato é que eu faço aquilo que eu gosto, eu sempre gostei
dessa produção que envolvesse outras artes, o visual, a música, o sonoro, e isso são as qualidades e os defeitos do meu trabalho. Mas eu acho que há lugar para tendências diversas. Então, dentro disso, o Gonzalo Aguilar, que é um argentino que escreveu esse livro importantíssimo sobre a poesia concreta no Brasil, brasileira, e é muito curioso que um argentino tenha feito isso e não um brasileiro. Ele diz exatamente isso aqui, conversando com os poetas durante a pesquisa dele, que levou 5 anos para fazer o livro. A sensação era essa que o senhor está falando, né? Que a poesia concreta não era algo estabelecido, assim, né? Mas que a visão de quem está lá fora, está fora do Brasil, é ao contrário, que a poesia concreta é algo bem estabelecido no Brasil. E ele coloca uma coisa aqui que eu acho muito curioso a gente pensar, e isso também me incomoda bastante. Permita eu reproduzir só para a gente entender o contexto, que ele chama de a poesia concreta e o trauma cultural. Um dos fatos que mais me surpreendeu durante o transcurso da pesquisa foi a resistência e as rejeições que os poetas concretos, ex-concretos na realidade, ainda continuam provocando no campo intelectual e literário brasileiro. Diferentemente do que acontece com outros autores, tanto anteriores como posteriores, a valoração da obra dos escritores paulistas costuma ser acompanhada de opiniões frequentemente impregnadas de certa violência e distribuídas dicotomicamente, ou se está a favor ou contra. Isso não deveria surpreender em um meio como o brasileiro, essa leitura dele, tão vigorosamente marcado pela polêmica. Porém, não deixa de chamar a atenção que na literatura acadêmica, em que predominam a análise distanciada e o tom cortês, inesperadamente apareça uma refutação tão carregada de ironia e violência como a desenvolvida por João Adolfo Hansen em A Sátira e o Engenho, contra um texto de Augusto de Campos. O próprio Roberto Schwartz, em um texto em que as artimanhas jornalísticas se sobrepõem à distância crítica, vale-se, a propósito de um poema de Augusto de Campos, de expressões depreciativas. Abre aspas, historieta em vez de história, filosofante em vez de filosófico, e da insinuação de que o autor que se oculta atrás do poema é insuportavelmente pretensioso. Em sua tese de doutorado, Impressões de Viagem, Heloísa Borck de Holanda refere-se ao experimentalismo de vanguarda da seguinte forma: fui uma fã ferrenha do concretismo, com a mesma força estranha que mais tarde me levou a rejeitá-lo. Essa frase resume a trajetória de vários intelectuais brasileiros que passaram da adesão à condenação, da defesa exaltada ao ataque incondicional. Acho que ele faz fotografa bem o que a gente sente dentro da universidade, ou mesmo dialogando com poetas e intelectuais de várias tendências. O senhor tem alguma... O que o senhor acha disso? Por que isso rola? É uma coisa de... Que nem ele diz aqui, o brasileiro gosta de violência? Não, eu acho que